tudo bem? De princípio, já quero fazer meus agradecimentos à banca e à plateia pela presença. Sou o Guilherme Lima Guimarães, sou graduando em Geografia pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB, Campus 6, Caetité, Departamento de Ciências Humanas. O meu projeto de pesquisa é um Nordeste no livro didático de Geografia, Representações e Materializações. Meu orientador é o professor Dr. Glauber Barros Alves Costa. Esta pesquisa é um recorte do projeto de pesquisa Políticas Públicas do Plano Nacional do Livro Didático, PNLD, o Livro Didático de Geografia, Representações e Materializações, tendo como proposta compreender a representação do Nordeste e Nordestino no Livro Didático de Geografia, da coleção Vontade de Saber Geografia, aprovado pelo Plano Nacional do Livro Didático, PNLD 2017 a 2019. Esta coleção Vontade de Saber Geografia, ela foi adquirida junto ao Centro Educacional de Bessucê, ao SEI, com a Escola das Séries Finais do Ensino Fundamental. Esta coleção Vontade de Saber Geografia estava compondo seu projeto político-pedagógico. Publicações: foram escritos 2 artigos, ao qual o primeiro artigo de título Os estereótipos e representações da região Nordeste no livro de Geografia se encontra em processo de submissão na revista Geografar, que é uma revista da Universidade Federal do Paraná. O segundo artigo de título Nordeste como região estereotipada, uma análise do livro do ensino fundamental 2, ela se encontra em processo de correção e adequação para que logo em seguida será submetida a uma revista. Objetivos. O objetivo geral é analisar como os livros didáticos de geografia aprovados no último PNLD, Plano Nacional do Livro Didático, apresentam as representações referentes não só ao Nordeste como aos nordestinos e como se materializam esses temas no livro destinados à educação básica do território de identidade sertão produtivo. Objetivo específico, que é apresentar e analisar os estereótipos negativos acerca da região Nordeste existente no livro didático de geografia aprovados e adquiridos no triênio 2017 a 2019. A metodologia, o objetivo de pesquisa deste trabalho foi o livro didático Vontade de Saber Geografia, das séries finais do ensino fundamental, do volume 6, 7, 8 e 9, da autora Neiva Camargo Torresani. Este material que foi fornecido pelo Centro Educacional de Bessucê, Bahia. Essas coleções foram aprovadas pelo Plano Nacional do Livro Didático do triênio 2017 a 2019. Este trabalho se enquadra dentro de uma perspectiva quali-quanti, em uma perspectiva documental. Desta forma, partimos de uma metodologia que envolveu a investigação de possíveis estereótipos negativos quanto às materializações e representações da região Nordeste, como também dos nordestinos. Fez inicialmente um levantamento de livros aprovados pelo PNLD e que são utilizados no território do sertão produtivo. Aqui foi no município de Bessucê, Bahia. Depois de selecionadas, as coleções foram feitas categorizações para analisar se esses livros didáticos, catalogando as imagens e textos que se relacionavam com o objeto de estudo. Após essa etapa, foram feitas as tabulações e análise dos dados, que são apresentados a partir de gráficos e imagens. Então, a análise aqui, a categorização, não só foi de textos, e sim imagética também, que foi a partir de imagens também. Resultados. Esse gráfico 01, quantidade de vezes que aparece a abordagem do fenômeno das secas no livro didático de geografia. Podemos observar que no volume 6 tivemos apenas uma abordagem por texto e 0 representações por imagem do fenômeno da seca no livro didático de geografia. Porém, se observarmos o volume 7, tivemos 15 representações entre textos e imagens da seca, do fenômeno da seca no livro de geografia do 7º ano. A partir da análise desse gráfico, já podemos observar que converge com todo o contexto que foi apresentado sobre a construção de uma imagem do Nordeste, que é vinculados às secas, onde o referido gráfico aponta com clareza, que esses livros didáticos do ensino fundamental, principalmente no volume 7, continuam materializando os fenômenos das secas como um meio para se expressar novas linguagens, novos valores, novas ideias sobre a região Nordeste. Por que essa observação se configurou? Porque, somadas abordagens por texto e representações por imagem, tem-se um total de 15 materializações das secas nesse volume 7. Materializações essas que tendem a abordar mais os aspectos físicos, deixando assim de lado a questão cultural e o seu aspecto social. Desta forma, percebemos que sempre
ou uma visão generalista sobre essa região, né, tendendo a não mostrar suas especificidades. Enfim, podem ser notado também que os livros didáticos de geografia ainda estão fazendo muita referência ao fenômeno das estiagens, pois esses livros acabam assim por supervalorizar tais fenômenos como aspecto mais determinante dessa região, em detrimento das diversidades sociais, econômicas e culturais. Aqui temos o gráfico 3, de título: Quantas vezes os estados da região Nordeste são abordados por texto e representados por imagem. Este é um dos principais meios. Se a gente observar esse gráfico, primeiramente, para a gente observar esse gráfico, a gente tem que observar o quarto gráfico. Então eu fiz essa inter-relação entre o gráfico 3 e o gráfico 4. O gráfico 4 de título: Quantas vezes a abordagem da região Nordeste por texto e representação por imagem. Então, se a gente fazer uma inter-relação entre esses dois gráficos, observamos assim que esses livros estão se constituindo ainda como um dos principais meios, né, que estão contribuindo diretamente para a criação de visões deturpadas sobre o Nordeste brasileiro, onde muitas pessoas no Brasil, parafrasear aqui agora a Pena, tem aquela ideia, né, de que todo pernambucano é baiano, apesar dos 839 quilômetros que separam Salvador de Recife, e até mesmo paraense, que é do norte, vira paraibano, numa afronta aos valores regionais. Somos todos iguais na cabeça dos sulitas. Esse discurso é que mascara, né, afirmações xenofóbicas e generalistas e que podem ser induzidas, que estão sendo induzidas por esses livros didáticos, né, quando o mesmo descreve o Nordeste como uma única região, como uma única cultura. Essa ideia de homogeneizar o Nordeste reforça esses estereótipos xenofóbicos, muitas vezes afirmados pelos brasileiros de outras regiões do país, como já foi bem discutido anteriormente. Então, só vou voltar no gráfico aqui, né? A gente observa que se a gente pegar os 4 volumes, tivemos um total de 19 abordagens por texto e imagem dos estados da região Nordeste. Enquanto a gente observa o gráfico 4, só no volume 6 tivemos 34 abordagens por textos e imagens da representação da região Nordeste, né? Então eles sempre quando se vai tratar de algum estado da região Nordeste, se trata do Nordeste. Trazem como se tudo fosse Nordeste, fosse um único recorte espacial, como se tivesse uma única cultura, uma única forma de viver, de valores. O volume 7 tem 98 abordagens da região Nordeste e não dos estados da região Nordeste. Então, a partir daí a gente observa que eles não trazem, não abordam a questão da diversidade cultural de cada estado da região Nordeste. Eles trazem o Nordeste como se fosse um todo, homogêneo, único. Aqui também, além desses gráficos, trouxe outras 2 imagens. A primeira imagem intitulada Região Nordeste, representação da região no livro didático. Aqui é a abertura do capítulo 6, intitulada Região Nordeste. Aqui já é algo positivo, a gente já observa algo positivo, porque na abertura desse capítulo a gente já observa uma mudança discursiva, né, que já não é atrelada àquele Nordeste seco, pobre, sem capacidade de desenvolvimento. Então a observação dessa imagem dá espaço agora para se falar da região Nordeste como um forte atrativo turístico, né, como a gente pode ser observado. Então o Nordeste deixa de ser uma região problema, e acaba deixando de lado aquele discurso do Nordeste tal qual espaço típico, vou parafrasear aqui, Albuquerque Júnior, né, 2011, quando eles dizem que o Nordeste sempre é abordado com aquele espaço típico ou mitológico, onde a história parece suspensa, dormindo, precisando ser despertada. Então nessa abertura desse capítulo, nessa imagem, a gente observa uma mudança de discurso, né, que já trazem o Nordeste como uma região que tem capacidade de ter novas possibilidades, né, e aí a questão do turismo, que já traz a questão do turismo, que vem se expandindo, né, e construindo assim uma região vocacionada por tal atividade, né, e onde as cidades litorâneas ganham destaque por vários livros didáticos, como tendo belas praias que contribuem para o desenvolvimento dessa região. Aí já aparece Fernando de Noronha, né, que fica em Pernambuco. A outra imagem também já é algo positivo, já destaca essa questão da mudança discursiva, que é a imagem 02, que é um trecho do livro que trata sobre a seca. Ao observarmos essa figura, constatamos que no decorrer desse capítulo de titulação Região Nordeste, os autores nos apontam para uma mudança discursiva, né, acerca do sertão nordestino,
não nos mostrando apenas enunciados, imagens presas ao discurso da seca, enquanto fator, né, determinante para a pobreza dessa região. Notamos assim também uma mudança significativa na trajetória discursiva quanto a materializações da região Nordeste no nível dinástico, na qual instala um processo de construção de novos discursos, né, a partir de discursos preexistentes. Então, nesta imagem a gente observa assim, tem um trecho aí do texto que é capaz de a gente observar essa mudança discursiva, que eles trazem, não trazem mais o problema do Nordeste, que é a problemática do Nordeste é atribuída somente às secas, somente à seca, e sim, eu rolei para vocês aqui eu sublinhei aqui essa parte que trata aí, que os problemas do sertão nordestinos estão relacionados em grande parte a questões políticas e sociais, não apenas aos fatores naturais como a seca. Então ele já aborda, né, a questão de que a problemática do Nordeste e o subdesenvolvimento do Nordeste não se dá apenas a fatores naturais como a seca, e sim a processos sociais, políticos e econômicos ao longo da história, né? Considerações finais. Dessa forma, conclui-se que o presente estudo, atrelado à pesquisa qualitativa de cunho documental, teve como objetivo e foco principal apresentar os estereótipos negativos acerca da região Nordeste existentes nos livros didáticos, a fim de trazer e provocar uma discussão convergente de que o Nordeste não é e nunca foi um recorte espacial homogêneo e subdesenvolvido por conta de aspectos climáticos como a seca, e sim por conta de práticas políticas, sociais e econômicas que marcaram esta região desde o seu surgimento até os dias atuais. Aí eu já trago essas considerações finais fazendo uma inter-relação com a imagem 2, né? Que, que tem, porque a partir dessa análise a gente observa que o Nordeste ainda está sendo representado como bem disse Albuquerque Júnior, enquanto aquele espaço típico mitológico, uma história parece suspensa, dormindo, precisando ser despertada, mas tem também aqueles momentos que já tem uma mudança discursiva para algo positivo, que igual a figura 1 e a figura 2, especialmente a figura 2, representa bem, né? Já traz ali um trecho de um texto trazendo que a problemática do sertão nordestino não se dá apenas a fator climático seca, e sim a aspectos sociais, políticos e econômicos ao longo da história. Desta forma, espera-se que, né, ao produzir os próximos livros de idade e geografia, os autores e o mercado que comercializa levem em consideração não os aspectos positivos, como turismo, economia, cultura, que se levam em conta aspectos positivos, né? Não somente aspectos negativos, e sim aspectos positivos como turismo, economia, cultura, culinária, moda, literatura, religiosidade, entre outros, ao invés de abordar apenas a carência da região Nordeste. Como salientou bem Pontius, Paganella e Cacete, em 2007, página 340, eles dizem que sim, o professor, ao escolher um livro didático, não pode fazê-lo de forma aleatória, pois alguma reflexão necessita ser realizada se o mestre tiver a consciência de que o alvo é, no presente caso, o aprendizado geográfico. É isso. Agradecimentos. Eu reservo esse espaço para preencher com palavras de agradecimento por mais uma etapa cumprida, né, que foi esse um ano de bolsa que foi ofertado pela PSIM. Em primeiro lugar, quero agradecer à Universidade do Estado da Bahia, UNEB, por me proporcionar a qualificação profissional de vários profissionais com seus cursos, né, não só de graduação, mas também de pós-graduação. Quero também agradecer ao governo do Estado da Bahia, representado pela agência de fomento PSIM, a UNEB, pela bolsa. Quero agradecer também o grupo de pesquisa GPGEL, que nesse momento difícil de pandemia que estamos passando, tem se tornado uma grande ferramenta de interação com outros autores sociais, né, que estão envolvidos de alguma forma com a pesquisa. Quero agradecer também a minha namorada Tainara por ser a pessoa que desde o início do projeto tem me dado todo um apoio moral de que necessitei e necessito, né? Sem esquecer também de agradecer todos aos meus professores, todos sem exceção. Agradeço pela contribuição à minha formação, por me mostrar que a escola é um lugar que sempre deve ser levado a sério, e pelos momentos em que me mostraram a importância dos estudos. E em especial agradeço ao meu professor orientador, o professor Dr. Glauber Barros, que foi sempre paciente e presente em todas as etapas do projeto. Eu trouxe aqui algumas referências que eu julgo foi de suma importância para que eu tivesse uma fundamentação teórica para dar prosseguimento e conclusão a esse um ano de pesquisa, né?
principalmente a consolidação dessa pesquisa que se deu através da escrita de 2 artigos, que logo estarão sendo publicados em revistas. Essa primeira aí, como vocês podem observar, Albuquerque Júnior, eu acho que quando se discute Nordeste, acho que você não pode deixar Albuquerque Júnior de lado, né? Porque ele é um autor que se destaca muito quando vai se discutir Nordeste e aos problemas referentes ao Nordeste, principalmente problemas relacionados a discurso, né? Ao discurso estereotipado. Então é isso. Tchau e obrigado.